Olá, gente querida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Estamos aqui em torno da Santa Palavra de Deus, lendo o Evangelho de Mateus a cada dia. A leitura do Evangelho de Mateus durante a semana vai até o dia 30 de agosto. A partir do dia 31 de agosto, começaremos a ler o Evangelho de Lucas nas liturgias durante a semana. E isso vai até o final do mês de novembro. No dia 29 de novembro, começa o tempo do Advento. Nas celebrações dominicais, até o final do ano litúrgico, leremos sempre o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do ano A. Hoje o texto é de Mateus 20, de 1 a 16, essa parábola dos trabalhadores da vinha. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão e diziam: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Nós não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, vocês certamente recordam como se concluía o trecho do Evangelho de ontem. Capítulo 19, versículo 30. Terminava exatamente com esta frase: Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Há, portanto, claramente uma moldura dentro da qual se encontra a parábola que Jesus conta. 19:30. Os últimos serão os primeiros serão os últimos.
20:16, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Temos claramente aí essa inclusão por meio dessa moldura. A jornada de trabalho no tempo de Jesus durava 12 horas. Começava às 6 horas da manhã e ia até às 6 horas da tarde. Basicamente, de 6 às 6. O dia era organizado dessa maneira, do nascer do sol, às 6 da manhã, até o finalzinho da tarde, o pôr do sol, às 6 da tarde. E ali se diz que o patrão, o administrador, saiu à praça, contratou pessoas para trabalhar na sua vinha antes das 6 horas da manhã, para começar a jornada de trabalho às 6 horas da manhã. Depois saiu novamente às 9 horas, depois ao meio-dia, depois às 3 horas da tarde e finalmente saiu a última vez às 5 horas da tarde. Portanto, os últimos contratados trabalharam apenas 1 hora. A vinha, nós sabemos, basta que a gente leia Isaías capítulo 5, ou também o Salmo 80, a vinha na Sagrada Escritura é símbolo do povo de Deus, é símbolo do povo de Israel. Na praça estão os diaristas desocupados. Havia várias categorias, várias classes sociais em Israel, e havia essa categoria dos diaristas. Que são diaristas? Pessoas que, se forem contratadas, recebem dinheiro, se não forem contratadas, não recebem nada. Então, há uma reserva de trabalhadores diaristas desocupados nas praças. São pessoas exploradas, abandonadas, sofridas, muito pobres, que recebem um denário por um dia de trabalho. Qual é a grande novidade da parábola? Os versículos 1 a 7 tratam da contratação dos trabalhadores. Os versículos 8 a 16 tratam do pagamento aos trabalhadores. E o administrador contratou com todos os trabalhadores da primeira hora, com os trabalhadores da primeira hora, ele contratou um denário, isto é, uma moeda de prata. O denário, uma moeda de prata, é aquilo que era o pagamento de um diarista por um dia de trabalho. Mas percebam, no final do versículo 4, ele não diz mais, eu pagarei a vocês um denário, uma moeda de prata. Não. No final do versículo 4, ele diz, eu pagarei a vocês aquilo que for justo. O administrador diz isso depois de contratar trabalhadores às 9 horas da manhã. Portanto, os que foram contratados às 9 horas da manhã já tinham, entre aspas, perdido de trabalhar, deixado de trabalhar 3 horas. 3 horas de trabalho não realizadas. Pagarei aquilo que for justo. A partir do versículo 11, temos a novidade. Entre 8 e 16 é o pagamento. De 8 a 10, o pagamento é igual para todos. No versículo 11, começa algo completamente novo. E o que é esse algo novo? A murmuração. E a murmuração dos primeiros é a ocasião para o administrador fazer uma catequese para Jesus, fazer uma catequese com os seus discípulos. Os trabalhadores do reino simbolizam a missão. E os primeiros contratados se revelam cheios de inveja. Por quê?
porque eles estão marcados por uma justiça meramente retributiva, uma justiça meramente distributiva, uma justiça marcada pela proporção matemática. É a lógica da meritocracia. E por isso despertam sentimentos muito abjetos, sentimentos muito baixos e feios, a inveja e a avareza. Eles protestam e, inclusive, insinuam a própria injustiça de Deus. O administrador, que é símbolo do próprio Jesus Cristo, para incluir a todos, começa pelos últimos. No fundo, o que está em jogo é a aceitação do dom de Deus, com gratidão, com um senso de agradecimento. É preciso acolher a desproporção, a assimetria, o dom gracioso de Deus. Jesus não é injusto, Jesus é gracioso, Jesus é generoso. Contra o comércio espiritual, contra uma lógica religiosa mercantilista, Jesus, o administrador da vinha, propõe outra experiência, a experiência da graça. A parábola também nos ajuda a refletir sobre o sentido do trabalho. O sentido do trabalho para a doutrina social da igreja é gerar igualdade entre os seres humanos, para que todas as pessoas tenham dignidade e possam viver do fruto do suor do seu trabalho honesto. Aqueles que trabalharam menos, não trabalharam menos por negligência, eles estavam na praça como mão de obra disponível, mas eles trabalharam menos por causa da hora do chamado. O olho mau é exatamente a inveja, é a mesquinhez. Jesus destrói a lógica do olho mau, a lógica da inveja, a lógica da mesquinhez, e nos convida a todos a trabalhar na sua vinha. O convite a trabalhar na vinha do Senhor é o convite do seguimento de Jesus. A parábola também nos ajuda muito a refletir sobre a situação das comunidades mateanas na década de 80, final do século I. Quem são estes últimos? São os pagãos. Os pagãos rejeitados agora começam a entrar e a fazer parte das comunidades cristãs. E, obviamente, os fariseus e até cristãos provindos do judaísmo com essa mentalidade demasiadamente farisaica começam a reagir. O reino de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, o reino de Deus é graça. O reino de Deus é perdão. O reino de Deus é gratuidade. O reino de Deus é a bondade do coração de Deus. Deus dá aos trabalhadores da última hora o pagamento justo de um dia de trabalho. Ele é generoso com uns, mas nunca foi injusto com os primeiros. Cristo Jesus oferece a salvação a todos os perdidos. O nosso Deus é um Pai amoroso. É tão interessante a reflexão também de Paulo. Se vocês quiserem aprofundar essa reflexão, leiam, por favor, Romanos de 9 a 11. Lá encontramos exatamente essa problemática. A salvação oferecida aos pagãos, aos de fora, não se faz por rejeição dos judeus, mas, como diria, se faz por alargamento da tenda. A tenda da salvação é alargada para que também os gentios, os pagãos, possam participar dela. A salvação é oferecida não como exclusão para os judeus, mas como acolhimento e inclusão daqueles que estão fora. A hora do privilégio religioso já passou. O cristianismo não é um gueto puritanista. O cristianismo é chamado a ser uma comunidade inclusiva.
Essa deve ser a conduta das comunidades cristãs, comunidades inclusivas, abertas para acolher aqueles que estão fora, excluídos, que ainda não foram chamados para trabalhar na vinha. A vinha é o povo de Deus. Os últimos são os gentios ou os excluídos e excluídas de todos os tempos, de todas as condições. Quem trabalha menos, quem chega na última hora, não é por negligência, mas porque foi chamado por último. Todos nós desejamos trabalhar na vinha do Senhor, no seguimento de Jesus, rejeitando todo o sentimento de inveja, de mesquinhez, de meritocracia, compreendendo o sentido da justiça do reino, ao mesmo tempo orando pela situação dos trabalhadores e trabalhadoras de todas as épocas. O reino de Deus é dom, é o dom do Espírito Santo. E os excluídos, as excluídas, os esquecidos que estão nas praças e ruas, jogados, são convidados também a participar dessa comunidade de inclusão. Um abraço a você, fique com Deus, até amanhã, Deus os abençoe. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.